Olá, boa tarde, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Jailson e eu estou aqui para compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus. É um texto muito conhecido e que eu acho que é um dos textos mais importantes da Bíblia. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia ou talvez não tinha, até hoje não teve esse interesse, e até mesmo você que já teve. Esse é um texto muito importante e fala muito ao meu coração. É uma das coisas que tem me firmado aí, na minha história com Cristo. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Esse texto ele está no Evangelho de João, no capítulo 3, e no verso 16 e 17, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, isso aqui é um texto de extrema importância nas nossas vidas, nos dias em que vivemos, né? Muitas vezes não nos encaixamos ou não entendemos aonde estamos, no mundo que estamos, no mundo que vivemos, ou situações que estamos. Né? E esse texto ele vem nos mostrar o tanto que Deus nos ama. Essa palavra aqui, o escritor, na tradução para o português, por exemplo, ele não consegue achar uma palavra para mensurar o amor de Deus. Por isso que ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de entregar o seu próprio Filho por mim e por você. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que a palavra diz que ele, ao entregar o seu Filho, ele disse para que todo o que nele crê. Uma coisa que eu tenho aprendido, e esse texto mais ainda vem confirmar isso nas nossas vidas, é que Deus ele se entregou por todos nós. Ele não se entregou por uma pessoa específica, ou por uma pessoa que seja uma condição social melhor do que a outra, ou aquela que não tenha condição financeira tão boa. Não. Deus não entregou seu Filho para uma pessoa que aparentemente já é, aos nossos olhos, uma pessoa correta. Não, Deus se entregou por todos. Deus não fez aqui como a gente diz, ele não fez uma acepção. Ele não escolheu pessoa específica. Ele não pediu para que pessoas desse gênero, desse tipo. Não. Deus ele se entregou por todos, mas ele só diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Né? Muitas vezes, talvez que você que não tem talvez o costume de ler a Bíblia, ou não leu, ou até mesmo nem acredita nisso. O importante não é se agora você acredita ou não, ou se você acredita numa vida eterna, como a palavra diz. O importante é que mesmo você crendo ou não, Jesus Cristo se entregou por você. Para que um dia você tivesse essa oportunidade de estar ouvindo essa palavra. Para que você tivesse essa oportunidade de conhecer ou de ouvir falar de alguém que entregou a própria vida para salvar você, para salvar a mim. Ele não se importou, porque muitas vezes a gente pensa, mas para seguir a Cristo eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso deixar muitas coisas que eu faço. Jesus ele não se importou com o que você faz agora, ou com o que você fez no passado, no ontem. O Senhor quer que você pense nele daqui para frente. Ele se entregou para que você tivesse a oportunidade de um dia poder ouvir essa palavra. O Senhor não se entregou para pessoas que no mundo em que vivemos hoje podem até se julgar melhores que as outras. Não foi para isso. Né? Em outro texto que nós podemos até um dia analisar aqui, o Senhor diz que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Ou seja, se eu tive a oportunidade de conhecer esse Senhor, de conhecer esse Cristo, é porque eu também andava doente e ainda preciso ser curado cada dia de algumas feridas, de algumas marcas que ficam. Então, não vivemos aqui uma vida onde somos perfeitos. Vivemos uma vida onde buscamos melhorar para um dia poder herdar essa vida eterna. Porque na vida eterna, sim,
podemos dizer que seremos transformados, não por nós, mas porque a Bíblia nos garante que teremos um corpo transformado, uma mente transformada. Hoje, vivemos aqui um aprendizado contínuo. Hoje, temos a oportunidade de ouvir essa palavra e saber que primeiro Deus nos amou. Não fui eu que escolhi, não fui eu que decidi, não fui eu que posso dizer assim, eu estou aqui porque eu sou alguém, eu sou alguém que fez para estar na presença do Senhor, de maneira alguma. Primeiramente, a palavra garante que o Senhor nos amou. E Ele não amou a alguns. Aqui a palavra diz que Ele amou a todos. E o verso 17 diz o seguinte, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha que interessante. Não para que julgasse o mundo. Muita gente pode se auto-julgar, dizer, mas eu não sou merecedor, eu não posso estar na presença de Deus, ou quem sou eu? Ou muita gente pode olhar para mim e falar, quem é você? Exatamente, eu posso até não ser ninguém. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor diz o seguinte, o Senhor enviou o Filho dele não para que me julgasse, não para que te julgasse. O Senhor não enviou Jesus Cristo para que apontasse os meus defeitos, apontasse os seus defeitos, de maneira alguma. O Senhor mandou, a palavra diz, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O que eu quero dizer com essa simples mensagem? Que o Senhor, Ele se sacrificou por todos. Ele não estava olhando uma determinada religião, Ele não estava olhando uma determinada cultura, Ele não estava olhando um determinado comportamento, uma determinada crença, não, Ele se sacrificou por todos. E aí que está, seja, como eu disse, seja eu crendo na palavra, ou até mesmo você que não crê, o Senhor não me deu aqui uma opção de julgar ninguém. Porque a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho não para que julgasse, não para que apontasse, mas que pudesse ser salvo. Né? Então, eu quero que você guarde essa palavra com você, que você tenha certeza que ainda que muitos possam dizer que você não tem mais jeito, que para você não tem mais solução, existe um Deus que primeiramente Ele te amou. E Ele se sacrificou foi por você. Não estou querendo aqui botar um peso nas suas costas, um peso de culpa. Eu quero que você saiba que Ele fez por amor, consciente de quem você era. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já te conhecia. Então, pense nisso. O Senhor, Ele não hesitou em perder a própria vida, em se sacrificar por você. Se você acha que você não é amado ou que ninguém se importa com você, saiba que existe um Deus que já fez muito mais e ainda continua fazendo por você. Eu queria que você meditasse nessa palavra, se pudesse, lesse mais um pouco sobre esse capítulo, que está no Evangelho de João, capítulo 3. Eu li apenas o verso 16 e 17, mas você pode ler o capítulo inteiro, né? E que você guarde essa palavra com você. E que você seja muito abençoado. Eu desejo a você uma ótima semana e que a paz de nosso Jesus Cristo esteja com você. Deus te abençoe.